Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje com um especial muito interessante, já que tá chegando o Oscar, já estamos na premiação dos filmes, né, desse ano de 2020 um pouco ímpar, né? Estamos aqui para um episódio muito legal sobre cinema. E com isso, estou aqui com meus colegas e novos membros do Pode Rir, Ailton, Daniele e Samuel. Digam oi! Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ailton e sou um dos novos membros aqui do Pode Rir. Estou estreando hoje. Vamos para mais um episódio agora. Oi gente, eu sou a Daniele, ou apelido Honda na faculdade. Eu também sou nova na equipe, espero que depois de hoje eu não odeie minha voz para sempre, mas estamos aí. Oi pessoal, eu sou Samuel, terceiranista de RI, também ingressante aqui no Pod, e é isso, vamos de estreia. É isso aí, pessoal. Pode Rir tá com novidades, várias novidades na terceira temporada. Então, o episódio de hoje, a gente trouxe a pesquisadora e mestre Vitória Moraes. Diga oi, Vitória. Oi, pessoal. Meu nome é Vitória. Estou muito feliz de estar aqui para contribuir um pouquinho e falar sobre cinema, que é uma paixão minha e tenho certeza que de muitas outras pessoas que ouvem esse podcast, né? Isso aí, pessoal. Então, desliga a Netflix, pega o seu Oscar e vem com a gente para mais um episódio. Professora, você falou pra gente aqui que você gosta muito de cinema, mas você pode falar um pouquinho de onde veio esse interesse, como você quis se aprofundar na área, qual foi sua formação acadêmica nisso, né? Quais empecilhos você encontrou, já que a gente sabe que as relações internacionais ainda são muito tradicionais. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, Samuel, eu tenho uma paixão desde muito cedo pelo cinema, né? Eu sou de uma cidade muito do interior, e demorou um tempo para eu ter acesso ao cinema, né? Acho que isso acabou gerando mais vontade de conhecer essa arte, e acabou que eu fui fazer relações internacionais, esse amor e essa paixão já existia dentro de mim, e no meu terceiro ano, se não me engano, eu tive aula de marketing internacional. E aí, lá nessa aula, o professor, ele usava muitos exemplos de cinema, ele usava muitos exemplos de publicidade, de comunicação em geral. E eu acabei começando a fazer essas conexões, né? Comecei a fazer essas conexões e eu cheguei para o meu orientador da época, na época eu fazia uma iniciação científica, e eu cheguei para o meu orientador e apresentei esse tema. Falei, olha, professor, eu quero estudar cinema, vinculado às relações internacionais, eu quero ver aí o que eu posso tirar disso. E ele mesmo não tendo conhecimento, o nome dele é Mário Sá, lá da UFGD, eu fiz relações internacionais na UFGD, ele mesmo sem ter grandes conhecimentos sobre cinema e relações internacionais, ele topou aí esse desafio e começou a trazer teóricos e a destrinchar essa área junto comigo, né? Então lá a gente acabou optando por James Bond como nosso objeto de pesquisa, e eu, dentro dos filmes de James Bond, eu assisti todos os filmes mais de uma vez, muito mais de uma vez. Dentro dos filmes eu acabei estudando sobre o uso do James Bond, o uso dos filmes do James Bond como disseminação de ideologias. Primeiro da ideologia britânica, obviamente, e depois daquela ideologia mais alinhada aos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Isso eu fiz em relações internacionais, e depois da faculdade eu quis partir para a área de comunicação especificamente, fiz o meu mestrado em comunicação, e aí eu me aprofundei ainda mais nessa análise fílmica, na análise dos arquétipos, na análise das histórias, continuando com o James Bond como meu objeto de pesquisa. Então eu falo que eu saí de relações internacionais sabendo um pouco mais sobre o soft power, sobre essa influência, sobre os porquês, né? O porquê disso, o porquê do uso do filme. E no meu mestrado em comunicação eu acabei entendendo como que os países e como que as narrativas fílmicas conseguem influenciar e atrair tanto em várias esferas nacionais e esferas internacionais também. Professora, narrativas fílmicas eu achei chique, eu não vou negar. Assim, no início de todo esse seu estudo,
juntando cinema e relações internacionais, foi difícil de achar material? Digo, material mais tradicional mesmo, material escrito sobre isso, lá na época da sua graduação. Samuel, então, foi sim, viu? Vou aqui falar a minha idade, né? Eu fiz o meu TCC em 2012 e dentro da área das relações internacionais, sinceramente, eu não achei tantos teóricos assim, sabe? Demorei um tempo para encontrar. Quando eu cheguei no meu mestrado em comunicação, é que eu fui descobrir que muitos teóricos da comunicação já estudavam, inclusive nas linhas de pesquisa que nós, de relações internacionais, utilizávamos. Então, aí, dentro de comunicação, eu encontrei vários teóricos que estudavam toda a estrutura das narrativas, estudavam toda a estrutura imagética, os símbolos lá dentro, o que esses símbolos se conectavam com as pessoas, como que esses símbolos se conectavam com as pessoas, né? E acabou que eu descobri, assim, um novo mundo gigantesco, que inclusive eu pensei na época, eu lembro de pensar na época, falei, nossa, meu Deus, né, por que eu não tive contato com todos esses teóricos lá quando eu fiz o meu TCC? Porque lá no meu TCC eu já poderia ter usado vários teóricos da comunicação que eu não tinha a menor ideia, era uma coisa muito, muito, muito nova para mim. Então, sim, eu lembro que no meu TCC eu utilizei muito, obviamente, o Nye, por causa do conceito que ele mesmo tinha estruturado no final dos anos 90 e lançado em 2002, do Soft Hard Power, mas, assim, fora isso, eu não consigo me lembrar de grandes teóricos falando sobre isso. Assim, eu lembro que já lá naquela época eu li bastante sobre Umberto Eco, mas Umberto Eco, assim, ele transita muito entre as disciplinas, né? Mas foi difícil sim. Eu lembro que lá em 2012 era ainda uma área de estudo bem superficial ainda, mas já tinha uma galera aí tentando conectar as duas coisas, até porque cinema e relações internacionais, eles têm são duas áreas que têm relações já há um bom tempo. É que a gente faz pouco tempo que os teóricos estão sentando para analisar e estudar sobre isso, mas já há muito tempo tem essa ligação, sim. Bom, professora, muito legal essa sua trajetória, né? E você acabou já abrindo um pouquinho a discussão, mas queria começar tratando do mais óbvio para o tema de hoje, que é qual seria a relação mais básica entre o cinema e as relações internacionais, assim, quais as perspectivas clássicas que você enxerga nessa relação? Então, Daniele, eu acho assim, acho que primeiramente é interessante a gente entender como que fazer traçar um paralelo aí histórico, uma linha histórica para a gente entender bem como que funcionou isso, né? O cinema, ele tem o primeiro marco de exibição, então as pessoas elas dizem que o cinema nasceu com os irmãos Lumière lá em 1895. Então foi a primeira exibição fílmica, foi a primeira exibição de um filme para 30 pessoas na época que foi, né? E o primeiro filme foi A Chegada do Trem à Estação. Então era um filme quase que assim mini documentário. Os irmãos Lumière, eles estavam ali documentando uma cena cotidiana. Então, mas o cinema, ele traz já uma forma, já desde muito antigamente, assim, o cinema, ele remonta em imagens várias e várias histórias. Então, eu acho que seria bem nesse ponto que o cinema se conecta às relações internacionais, não no sentido macro, mas no sentido de relações de seres humanos. Então, seria aí que se deu o início, mas não o início do cinema com relações internacionais. Eu não sei se isso está ficando um pouco confuso, mas no sentido de você documentar as relações humanas. E a partir daí, quem tinha essa possibilidade de documentar, quem dominava a narrativa, acabava tendo mais poder e influência e mais um pouquinho à frente, dinheiro. Então, desde o começo do cinema,
as pessoas e os produtores cinematográficos, eles tentaram ter esse domínio da narrativa. E isso, o próprio Nye, depois, mais para frente, já lá depois que ele cunhou o soft power e o hard power, ele fala que o soft power, quem tem mais poder dentro desse tipo de poder, que é o poder intangível, o poder invisível, é quem domina a narrativa. Então, em suma, como que a gente pode dizer que o cinema se conectou primeiramente, assim, basicamente? Se conectou nessa questão do domínio da narrativa e, de forma mais prática ainda, ele se conectou quando os produtores vieram na Primeira Guerra Mundial. Por causa da Primeira Guerra Mundial, eles migraram para os Estados Unidos, especificamente para Hollywood. Foi aí que a gente pode dizer aí que foi o primeiro grande passo de conexão entre cinema e relações internacionais. Por quê? Na Primeira Guerra, o cinema, que era muito forte dentro da Europa, até porque ele surgiu na Europa com os irmãos Lumière, ele acabou ficando muito fragilizado, porque a população ou não conseguia ir até o cinema por causa das condições da guerra, ou os próprios cinemas estavam destruídos. Então, muitos produtores, inclusive produtores judeus, migraram para os Estados Unidos, e lá em Hollywood eles encontraram uma nova casa. E a partir daí é que eles começaram a estruturar mesmo o cinema como a gente conhece, e como eu disse, como eles já buscavam essa primazia da narrativa, eles já buscavam esse controle da narrativa, eles acabaram se conectando ali. E os Estados Unidos, o governo estadunidense, muito rapidamente entendeu que existia uma grande fonte de poder ali, e eles acabaram começando a investir, e que chegou na Segunda Guerra, que aí é quando os filmes e o cinema é efetivamente utilizado como uma forma muito grande de poder. Nossa, professora, muito interessante, né? É muito legal ver que por ambos, né, tanto as relações internacionais quanto o cinema terem se consolidado ali na era da modernidade, que foi uma era de muitas relações atravessadas, eles têm essa relação íntima já há bastante tempo, né? E, você mencionou o soft power, que no caso pode ser uma ferramenta subjetiva de dominação, né? Nem pode ser, ele é, né, uma ferramenta subjetiva de dominação. Nesse caso, a produção cinematográfica hollywoodiana do século XX cria e reforça a todo momento aquele mundo ideal americano, né, ou como conhecemos o sonho americano. Quando essa produção ela é consumida por povos exteriores aos Estados Unidos, ela é um exemplo aplicado do soft power? É mais ou menos isso? É exatamente isso, Samuel, é exatamente, com certeza absoluta é isso, assim. Inclusive o Nye, ele se baseou na forma de atuação de Hollywood especificamente para começar ali a estruturar a teoria dele. Ele fala e já falou isso em várias entrevistas, e isso se tornou mais forte ainda dentro da Guerra Fria, né? Então, ali Hollywood foi um grande centro de produção cultural em massa, e depois o governo norte-americano, como eu já falei, principalmente na Segunda Guerra, começou a investir forte mesmo, investindo dinheiro estatal ali para financiar os filmes, porque era de interesse do governo dominar também as narrativas, porque o governo estadunidense ele queria que a ideologia estadunidense fosse demonstrada e fosse colocada ali naqueles filmes, né? Então, uma coisa muito interessante, um exemplo interessante para a gente colocar isso bem evidente, foi lá em 1950. Lá em 1950, o governo ele estruturou a lista dos 10. É uma informação aqui que eu trago para vocês. Essa lista dos 10, gente, ela era a lista de 10 artistas de grande renome dentro dos Estados Unidos. Um deles, inclusive, é o Charlie Chaplin. E eram artistas que eles flertavam com ideologias não tão americanizadas assim. E, para vocês terem uma noção, o governo ele investia tanto em produções e ele queria tanto
que os Estados Unidos construíssem essa influência através desse soft power, que eles começaram a boicotar produções de artistas dessa lista. Por quê? Somente porque os artistas não estavam totalmente alinhados com aquela imagem que os Estados Unidos estavam querendo passar naquela época. Isso durou da Segunda Guerra até meados da Guerra Fria, para vocês terem uma noção do tanto que isso é uma realidade dentro dos Estados Unidos e como que Hollywood foi, sim, utilizada como um instrumento de dominação e, como você bem falou, Samuel, de dominação de outros povos e de outras nações que tivessem contato com as produções culturais estadunidenses. Muito bacana, professora, essa explicação. O público, no geral, tem uma ideia assim, de que a abordagem de temas mais políticos e mais ligados a RI, ela é exclusiva, posso dizer, de filmes mais intelectuais, filmes cults ou filmes de arte, que geralmente são filmes menos consumidos, menos populares. Mas você mesmo falou na sua introdução que você fez uma pesquisa sobre os filmes do James Bond e viu essa abordagem nesses filmes, que são bem populares. Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso e também comentasse sobre como você vê essa abordagem de temas políticos e temas ligados às RI nos filmes mais populares e mais consumidos na atualidade. Então, o que acontece? Nós, quando a gente é cinéfilo, a gente tem uma tendência a ver valor de influência só nesses filmes mais cultos, esses filmes de arte, esses filmes que chegam até o Oscar e tudo mais. Como a gente tem uma tendência a gostar mais desses filmes, a gente acaba vendo essa influência e acaba conectando isso ao soft power com muito mais facilidade. Só que o que a gente vê nas pesquisas é que os filmes que realmente influenciam ou influenciam em uma escala muito maior são os filmes de mainstream mesmo, são os blockbusters. São essas histórias quase que plastificadas de grandes e grandes heróis. Então, dentro da minha pesquisa na área de comunicação, eu, inclusive, entendi e estudei muito dessas narrativas, eu estudei muito do que o pessoal na área de comunicação chama de arquétipos, que são símbolos que existem dentro do imaginário social e são símbolos comuns a praticamente todas as pessoas. São símbolos que existem dentro do nosso inconsciente coletivo e fazem sentido para a humanidade como um todo. E Hollywood entendeu muito bem isso. Tem um autor que chama Christopher Vogler, que ele faz um manual em que ele classifica todos esses símbolos e ele faz uma relação de todos esses símbolos que estão presentes nas grandes e grandes produções norte-americanas. Então, o que eu posso dizer é que filmes, por exemplo, como Capitão América, vários filmes da Marvel, o filme do James Bond, filme do Rambo, De Volta para o Futuro, os filmes da Disney, Mágico de Oz, aqui eu tô fazendo uma salada de filme. Todos esses filmes que têm um potencial de atingir a cultura de massa são filmes muito mais fortes para influenciar e para levar uma ideologia de um país. E aqui, como eu citei, a ideologia do país norte-americano, dos Estados Unidos, né? Então, são filmes que foram muito utilizados e eles têm força, eles apresentam essa narrativa comum, essa narrativa que toca assim, muitos e muitos e muitos indivíduos, e eles acabam que influenciando mais, eles acabam que trazendo muito mais essa conexão, assim, eles geram mais conexão. Isso não quer dizer que um filme de arte, que um filme cult, não gere essa conexão e também não seja um instrumento de repasse da ideologia de um país. Por exemplo, você ter um filme que é indicado ao Oscar é algo que traz um outro olhar para o seu país e para a produção cultural do seu país. Mas não é só isso, entende? Também outras produções, e principalmente as produções que têm esse poder de atingir as massas, são produções que têm mais força e que contribuem mais para a disseminação de uma cultura, de uma ideologia, de uma língua, e ela acaba sendo um mecanismo até mais forte para
dentro do soft power. Eu achei legal que você comentou sobre os filmes do Capitão América, porque na última temporada do podcast houve um episódio sobre história em quadrinhos e RI. E nesse episódio se falou muito sobre as histórias do Capitão América e desse personagem, e como ele servia como esse arquétipo que iria expandir a ideologia dos Estados Unidos. E pelo que você comentou nessa resposta, dá para ver que essa ideologia, esse arquétipo, foram modernizados para serem ainda mais expandidos agora na forma de filmes. Exatamente, Ailton. É interessante a gente entender que, puxando mais para a área de comunicação, né, que essas histórias, elas estão conectadas muito profundamente com o ser humano, né, e quando eu detenho a produção narrativa, eu sou a voz, a minha voz é a voz da história, muito provavelmente eu me colocarei no papel de herói e todos os meus inimigos ou as pessoas que representam algum tipo de antagonismo a mim, elas serão retratadas como vilãs. Isso os Estados Unidos utilizaram muito, muito, principalmente na época da Guerra Fria. Eles, como você muito bem falou, eles fizeram questão de modernizar essas narrativas e de utilizar de todas as ferramentas que eles podiam. Então, foi quadrinho, foi música, foi filme também, foi tudo que eles podiam fazer dentro do soft power para construir essa narrativa de que, olha, eu sou o herói e tal nação é a vilã, tal território é vilão. Se a gente for parar para pensar, os vilões nos filmes estadunidenses, eles se modificam ao longo do tempo. Isso aconteceu muito em James Bond também, como eu já falei. E, por exemplo, lá na época da Guerra Fria, a gente tinha a gente tinha a presença de muitos vilões soviéticos, da antiga União Soviética, com toda aquela característica que hoje a gente consegue ver na Rússia. E depois, mais para frente, com o passar do tempo, isso foi se modificando. Começaram a aparecer aí alguns vilões árabes. E se a gente for perceber, hoje em dia, muitos dos vilões são chineses ou são asiáticos. Então, assim, Hollywood utiliza muito disso. E já bebendo dessa fonte, outras produções, por exemplo, hoje em dia, asiáticas, inclusive, elas estão utilizando dessa mesma dinâmica de se colocar o meu povo, a minha ideologia é o herói, vai ser encapsulada dentro de um herói, e todos os meus antagonismos políticos, econômicos vão ser encapsulados na figura do vilão. Isso é uma coisa muito básica, mas que reverbera muito forte no imaginário ativo. Isso é muito, muito legal mesmo. Muito bacana, professora. Realmente, essa questão de cultura, de produção, entretenimento aliado com a política é muito evidente na história. Agora eu queria trazer um pouco mais para uma questão contemporânea, né? No último ano, a gente teve a questão pandêmica, os cinemas foram fechados e o cinema virou Netflix, né? A gente viu vários filmes migrando para streams, Netflix, Amazon Prime e por aí vai. E além disso, a gente também está notando nos últimos anos o assistir de coisas fora do mainstream tradicional, né? A gente pode ver isso nas séries, a gente assiste cada vez mais coisa da Espanha, da França, coisa que naturalmente a gente não via na televisão. De exemplo, Casa de Papel, Dark, que é da Alemanha. E no cinema também isso tem acontecido um pouco por causa do streaming. Como você enxerga essa relação nova que o streaming tem para o cinema? Você acha que esses filmes que antigamente não eram tão, vamos dizer assim, populares, que não eram tão de massa, vão conseguir adentrar mais outros mercados? Gustavo, eu acho que adentra sim. É óbvio que a gente agora tem a possibilidade de assistir filmes que antigamente a gente nunca imaginaria assistir, assim. Então, por exemplo, os próprios doramas mesmo, as novelas coreanas estão nos streamings. Esses dias eu assisti um filme indiano, só dei um clique na Netflix e assisti. Para o lado só do soft power, é que daí eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela na hora de relacionar os streamings com essa questão de poder mesmo que vem ali do lado governamental, né? Porque os streamings, eles funcionam a partir das demandas.
Então, eles acabam comprando as produções, né? Ou eles financiam produções, ou eles compram produções já prontas. E eles vão comprando de acordo com o que cada região está demandando, ou de acordo com o que eles acham que vai gerar mais lucro para eles, né? Querendo ou não, são empresas, funcionam a partir de iniciativas privadas. Então, o que eu acredito? Os streamings, sim, contribuem muito com essa disseminação de vários tipos de conteúdo, de vários lugares. Talvez, inclusive, eles podem até favorecer, eles podem contribuir com o processo de disseminação, por exemplo, da cultura mais voltada ali para os países asiáticos, né? Só que, querendo ou não, a gente, para se estruturar um soft power, a gente ainda precisa de investimento estatal. Então, por exemplo, a Coreia e a China têm investido muito fortemente na construção de um poder, desse poder ali, esse poder intangível, né? Então, óbvio que eles estão contribuindo já desde a área governamental ali, com o investimento do próprio governo, eles estão contribuindo para que a cultura coreana ou a cultura chinesa, ela se dissemine. E aí o que acontece? Os streamings, eles acabam entrando nisso, porque eles estão percebendo que está tendo mais interesse, as pessoas estão ficando mais interessadas, as pessoas estão produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais, e eles acabam comprando mais e mais e mais. Então, acaba que um processo ali que começa pelo governo e pode sim ser potencializado pelos streamings, mas não só, isso não vai ficar só na mão dos streamings, né? Você mencionou muito bem a questão da Ásia, né? A gente vê um crescimento muito grande, também por causa da quantidade de pessoas do cinema chinês. Esses dias mesmo eu vi uma matéria falando que um dos filmes que tinha acabado de lançar na China tinha batido um recorde de bilheteria, passado acho que um dos Vingadores, não recordo agora. É incrível, né? A gente tá vendo, além das relações internacionais, a gente vê a criação do novo hegemon, o crescimento do novo hegemon, a gente vê também isso um pouco na arte. Você acha também que isso pode ser muito refletido, a gente começar a ver mais filme chinês daqui para frente, a gente ter esse hábito de ir no cinema quando puder, né, acabar essa pandemia, de assistir um filme chinês, alguma coisa assim? Olha, então, eu acho que é o seguinte, a China, ela está já há um bom tempo investindo pesado na construção de uma nova imagem para ela. E vários outros países asiáticos também estão fazendo isso. A gente, como eu já citei, a Coreia também já está aí há mais de 20 anos investindo muito pesado nessa construção de uma imagem, na disseminação da ideologia e tudo mais. O que acontece? Os Estados Unidos e Hollywood se tornou o que se tornou porque eles investiram muito fortemente na distribuição dos filmes deles. Então, ainda tem um longo caminho aí para os países percorrerem, entendeu? Então, foram muitos e muitos anos de investimento em distribuição que Hollywood teve para chegar no que a gente tem hoje, de, por exemplo, lançar aí um filme dos Vingadores e nas nossas salas de cinema, se a gente tem 11 salas de cinema, 10 salas de cinema está passando os Vingadores. Isso é uma coisa muito forte, é algo que é muito evidente para a gente, que a gente tem uma influência do cinema norte-americano nos países latinos e no resto do mundo. Então, teria que passar primeiro por essa questão de distribuição, e aí a gente pode conectar com os streamings, que você muito bem falou na última pergunta, mas também vai precisar aí de um investimento. Só que é um investimento que os governos asiáticos estão dispostos a colocarem. Então, eles querem realmente construir isso, eles querem realmente estruturar, disseminar a ideologia deles, eles querem fortalecer mesmo o soft power deles e eles estão investindo. Então, eu acredito que sim, talvez não nas salas de cinema tão fortemente, porque aí vai virar uma briga de gigantes, né? Mas, com certeza, a gente vai ver cada vez mais manifestações culturais asiáticas, cada vez mais manifestações culturais provenientes da China, cada vez mais manifestações culturais provenientes da Coreia do Sul e da Índia também, do Japão.
eles estão investindo muito nisso, né? Então, é uma tendência natural aí. E eles, mais do que isso, eles já perceberam que dá certo, eles já têm todo o beabá, todo o passo a passo, porque os Estados Unidos já viveram isso com Hollywood. Para fazer só um crossover muito doido aqui, lá em 1930, a Hollywood tinha uma forma de cuidar das estrelas, que chamava Star System, que era a construção de estrelas, por exemplo, como Marilyn Monroe, como James Dean. Nesse Star System, eles construíam toda a imagem daquela pessoa. Eles mexiam em tudo, era tudo milimetricamente construído e analisado para que fosse mais atraente à população e para que aquela pessoa representasse os ideais que eles queriam disseminar. Isso está sendo feito já com os idols na Coreia do Sul. Então, é quase que o mesmo sistema, para vocês terem uma noção do tanto que isso é muito doido. É quase que o mesmo sistema. O governo coreano, ele investe muito dinheiro nisso, ele financia os estudos dos idols e eles, assim, controlam desde muito pequeno a vida desses idols para que esses idols representem a Coreia dentro da Coreia e fora da Coreia também. Então, para você ver o tanto que uma coisa se conecta com a outra e esses países entenderam o tanto que isso pode fortalecer a imagem, o tanto que isso pode trazer benefícios. Para vocês terem uma noção, só o BTS, que é um grupo só de K-pop, só o BTS, ele arrecada mais de 3,6 bilhões de dólares para a Coreia do Sul. Então, assim, eles perceberam que isso é uma fonte muito grande de investimento, uma fonte muito grande de dinheiro. Eles já tinham percebido isso em Hollywood, agora os asiáticos estão querendo isso para eles mesmos. A gente com certeza vai ver uma disseminação e um fortalecimento muito maior nos próximos anos também. Já está vendo e vai ver ainda maior. Bom, professora, agora, para finalizar esse bloco de perguntas, a gente queria tratar mais diretamente sobre filmes, né? E para isso a gente não poderia deixar de mencionar o sucesso brasileiro, que foi Bacurau. Gostando ou não gostando, ele acabou trazendo muitas repercussões políticas no cenário internacional, com a sua estreia no ano de 2019. E eu acredito que Bacurau é um exemplo do potencial que o cinema tem para a gente compreender e debater a política internacional junto das RI, né? E, assim, analisar quem faz o filme, para quem está sendo feito, que mensagem ele traz, é uma forma de perceber as dinâmicas de poder vigentes. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco em que medida você enxerga os reflexos desse lançamento brasileiro para as relações internacionais. Assim, se houve algum impacto no olhar internacional para o Brasil, ou se você acha que não mudou nada, assim. Então, eu acho, assim, o Brasil... Olha, eu sou apaixonada pela cultura brasileira, eu sou apaixonada pela produção fílmica do Brasil, e eu, sinceramente, acho que os artistas brasileiros, assim, eles fazem chover no deserto, praticamente. Porque o governo brasileiro investe pouquíssimo nessa área, pouquíssimo na área cultural, e ainda assim a gente recebe um olhar muito positivo das pessoas lá fora, inclusive das pessoas analisando os nossos filmes, né? Então, para além de Bacurau, já antes de Bacurau, por exemplo, em Aquarius, quando Aquarius foi exibido em Cannes, e os artistas, eles fizeram um protesto na época que teve, em 2016, quando estava tendo o governo Dilma e o golpe com o Michel Temer. Então, assim, isso tudo repercutiu muito. Os artistas brasileiros, eles têm uma força, eles têm uma presença muito grande, e até mais do que o resto das outras áreas, né, mais do que os governantes enxergam, mais do que os próprios internacionalistas enxergam a cultura como uma grande fonte de influência, uma grande fonte de disseminação, os artistas enxergam isso, e eles querem cada vez mais fortalecer a cultura e cada vez mais disseminar e levar a cultura brasileira para fora, assim. E Bacurau é um grande marco, né, para o Brasil, tá, sim, ajudando a levar o nome para vários lugares, assim. É um filme belíssimo, é um filme extremamente bem feito, só que, infelizmente, a gente está na conjuntura política e social que a gente está agora, né? Então, assim, eu acho que
falar que só Bacurau vai resolver toda a imagem que a gente está passando para o mundo lá fora, não vai, né? Infelizmente não. São infinitos vetores negativos que estão sendo disseminados do Brasil e do brasileiro, sobre o Brasil e sobre o brasileiro. Então, é óbvio que o cinema brasileiro e a cultura brasileira tem muita força e pode muito ainda contribuir e pode ser ainda muito melhor utilizada e pode chegar aí em níveis que a gente nunca nem pensou, assim. Potencial a gente tem, potencial criativo, potencial fílmico, a gente tem excelentes também internacionalistas que podem casar essas duas áreas e ajudar a levar o Brasil muito mais longe. Mas, por enquanto, a gente ainda tem algumas barreiras a serem superadas para que a gente consiga ter uma imagem melhor, né? Então, é isso. Eu fico ainda meio chateada porque eu sou muito apaixonada por isso e eu vejo muito potencial no Brasil com toda a nossa diversidade de pessoas e de manifestações culturais e tudo mais, e ainda é pouco utilizada, né? Então, é isso. Acho que seria essa a minha análise. Bom, muito bem, internacionalistas. Esse foi mais um episódio especial do Pode Rir. Mas antes de terminar e encerrar, a gente tem nosso tradicional ping-pong, que a gente vai fazer algumas perguntas para a Vitória aqui, para ver os gostos dela e vocês aí de casa deram uma julgada. Então, antes, bom, Vitória, a primeira pergunta é a pergunta mais clássica daqui do ping-pong. Se você fosse entrar em um ringue, em uma luta, assim, e tivesse que tocar uma música de abertura para que te chamasse na luta, com vocês, Vitória, no ringue. Aí você ia entrar, dar aquela entrada e tocava assim, uma música de fundo. Que música que seria? Nossa, meu Deus. Olha, eu vou falar uma que é uma música bem... Algumas pessoas podem achar bastante brega, mas é uma música que foi a minha música de abertura da formatura que eu entrei, então é uma música que bem significativa para mim, que é aquela Pretty Woman, sabe? Aquela... E eu acho muito legal esse toquinho, meu então Deus, seria eu amei. Seria essa, com certeza. Talvez até não chegaria na música, mas pelo menos o toquinho com certeza seria. Eu entraria toda poderosa, já ia chegar para ganhar já esse negócio. Professora, agora uma também que eu gosto muito dessa pergunta, com quem você, se fosse assim para ter um papo, que você tem muita vontade de trocar uma ideia, com quem você queria ter um jantar, pode ser uma pessoa que já faleceu ou não? Com toda certeza do mundo, a Michelle Obama. Com toda certeza. Eu sou muito fascinada por ela. E acho que talvez eu chamaria ali a Oprah também e a Viola Davis. Mas se for para escolher só uma, seria a Michelle Obama. Nossa, ficaria 48 horas conversando com ela, com certeza. Gente, mas essa mesa de jantar perfeita, porque as outras duas são muito boas. Professora, agora um livro de cabeceira. Aquele que não falta na sua mesa de canto, aquele que está sempre ali do lado. Nossa, meu Deus. Então, eu vou falar um que assim, gostaria de falar um livro cult, um livro clássico, um livro assim que todo mundo ia falar, nossa, como essa mulher é inteligente, meu Deus. Mas não, o meu livro que eu estou lendo e ele tá fazendo muito sentido para mim e é um livro assim super leve, chama A Grande Magia, que é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. É um livro que fala muito sobre criatividade, fala muito sobre expressão criativa, sobre vida criativa, sobre influência, sobre conexão humana, sobre vulnerabilidade. Então, esse é o meu livro de cabeceira, assim, é um livro que me toca muito. É um livro de autoajuda, se a gente for parar para pensar, mas é um livro muito profundo e que eu me divirto muito toda vez que leio ele. Eu leio ele, já li ele várias vezes.
Ai, professora, você falou Comer, Rezar e Amar, eu já sei que o livro é bom, já gostei da indicação, né? Quem não gosta de clichêzinho, né, professora? Inclusive, conheci pelo filme. Pelo filme eu conheci o livro. Exatamente. Não, eu acho essa autora maravilhosa. Eu não vou saber exatamente o nome dela, mas eu acho ela maravilhosa. Sou, assim, acompanho bastante. Então é A Grande Magia. Adoro esse livro. É um livro com uma capinha toda coloridinha. Você olha pro livro, você não dá nada. Mas, nossa, tem tanto conteúdo legal lá dentro que vocês precisam ler, sim. Ok, professora. Agora, comente um filme ou uma série que você acha que todo mundo deveria assistir. Que você recomendaria para todo mundo. Nossa Senhora, um filme só e uma série só é muito pouco. Eu acho que... Deixa eu falar. Um filme... Tem vários. Mas eu indicaria 2 coreanos. Primeiro, obviamente, Parasita. Não sei se vocês já assistiram. Talvez vários ouvintes já assistiram. Parasita é muito legal. E é um filme que quebrou um pouco essa jornada do herói tão batida dentro dos Estados Unidos. Mas não deixa de ser um filme extremamente cativante. E é aí que tá o X da questão, assim, é isso que fez Parasita ser tão bem falado e ter, assim, passado um caminhão por cima de Hollywood no ano passado, né? Então, um filme seria esse. O segundo, eu também indicaria Minari, que é um outro filme coreano que está indicado ao Oscar esse ano. É um filme extremamente sensível, um filme que claramente foi construído para disseminar a cultura e a ideologia coreana. É um filme muito legal. E uma série, meu Deus, tem tanta série legal, mas eu acho que eu indicaria Mad Men. Eu adoro. Falaria Breaking Bad, mas eu acho que Breaking Bad eu não preciso nem indicar, porque um monte de gente assistiu. Então eu acho que fortaleceria aí a propaganda de Mad Men, porque é uma série que representa muito brilhantemente o contexto estadunidense e fala um pouco sobre essa questão de disseminação de ideologia e inclusive de como que os estadunidenses enxergavam isso e utilizaram de todas essas habilidades que eles já sabiam, de todos esses instrumentos que eles tinham para influenciar e para conectar e para manipular pessoas também, né? Mad Men é uma baita série. Minari também é um filme, eu assisti esses tempos aqui, muito bonito, muito interessante, vale muito a pena assistir. E excelentes recomendações, professora. Obrigada. Eu espero que todos assistam. Eu sou apaixonada. Poderia ficar aqui 3 horas indicando filme para todo mundo. Eu também. Mas vamos lá, tem que terminar. Não, então você pode indicar, acho que mais um filme, que você citou esse filme que foi nominado ao Oscar esse ano, mas eu queria que você falasse qual o seu filme preferido que está na temporada atual do Oscar. Do Oscar agora, né? Então, eu vou falar que The Father é o meu filme favorito de todos. Eu já assisti todos os que estão indicados. E The Father, assim, é o que mais me tocou, mas muito por causa da atuação do Anthony Hopkins. Ele tá muito impressionante naquele filme. É um filme que fala sobre demência na velhice. E a estrutura do filme, ela é uma estrutura que te deixa quase que num estado, assim, de demência. Você fica falando, mas, meu Deus... mas eles misturam muito a cronologia do filme. Eu achei, assim, brilhante, genial, muito legal. The Father é um que eu gostei muito. E eu acho que seria The Father. Assim, esse ano a lista do Oscar tá muito forte. Tem muitos filmes legais. Acho que eu indicaria as pessoas assistirem todos, porque todos valem muito a pena. Mas o que me tocou mais foi The Father. Não tem nada a ver com o contexto de internacionalista, tá? Não tem nada a ver com o contexto social. Outros filmes são muito mais fortes nisso. Mas o que eu indicaria seria esse. Professora, agora para terminar, uma pergunta polêmica, que inclusive eu não saberia responder, já que dos filmes do Oscar eu só conheço Moonlight, Parasita e é isso. Mas enfim, na sua opinião, qual é a maior injustiça da história do Oscar? Com certeza absoluta, a Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar de melhor atriz para Gwyneth Paltrow. Isso é a maior injustiça de todas, assim. Injustiça com filmes, eu não saberia dizer, viu? Eu não tenho. Quando eu penso em injustiça no Oscar, eu penso na Fernanda Montenegro perdendo. Lógico que
se a gente for ver todo um contexto ali, a Fernanda não era a top 1, né? A top 1 ainda estava a Cate Blanchett. Mas, nossa, eu sou completamente apaixonada no que a Fernanda fez em Central do Brasil, e eu acho um absurdo tanto a Cate Blanchett quanto a Fernanda Montenegro terem perdido para a Gwyneth. Então, acho que seria isso, na verdade. Aí, professora Gatilhos, nem fala. Se você nunca assistiu Central do Brasil, termina esse episódio, vá agora assistir, que esse filme é maravilhoso, é muito bom. E Fernanda Montenegro está, como sempre, espetacular. Nossa, esse filme é tudo nele é a perfeição, assim, muito bom, muito bom. Com certeza. Bom, muito bem, internacionalistas, eu amei esse episódio, não sei vocês, mas ficou muito legal essa conversa, né? Tá chegando o Oscar e estamos aqui conversando sobre política e arte, que é um tema muito legal. Eu agradeço muito a professora pela participação, foi um episódio muito legal, muito obrigado mesmo. Agradeço novos membros aqui, né, nossos trainees do Pode Rir, estou muito feliz por essas novas pessoas entrarem aqui, dar novas ideias e estar trabalhando de uma maneira muito perfeita, muito legal. Se você não conhecia o Pode Rir antes, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, lá a gente põe várias outras informações bacanas, episódios novos e... acompanhe a gente lá, tem várias outras coisas, a gente fala sobre o universo inteiro de relações internacionais, vários temas, vários convidados muito legais. É isso. Esse foi o Jaú. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Aqui é o Ailton e acho que foi uma boa estreia, foi um episódio muito legal. Obrigado para todo mundo também, obrigado à professora Vitória por comentar com a gente. E é isso, pessoal, até o próximo episódio. Professora, achei muito divertido receber você, comentar sobre esse tema. Eu mesma vou ouvir esse episódio umas 3 vezes, porque eu amei. Vou correndo ver as suas indicações todas. E é isso. Adorei. Muito obrigado pela participação, professora. Foi uma lisonja receber você aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes, gente. Eu amei o episódio, eu amei a minha estreia. E é isso, daqui pra frente vai ser assim. Aqui é Samuel Davis e tchau, tchau. Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar. Eu poderia ficar aqui falando com vocês pro resto da vida. Mas muito sucesso para vocês aí, muito sucesso pro podcast. E quem estiver ouvindo isso, se vocês quiserem me adicionar nas redes sociais, me mandar mensagem para a gente continuar conversando, estou aberta aí para qualquer tipo de contato, tá bom? E é isso, brigadão mesmo, amei e sucesso!